né? Os profs. Então as crianças podem ir. Só pode verificar aí se tudo está gravando mesmo. Alguém para mim aí. Muito bem. Como havia prometido, desafios da vida conjugal. Um assunto que nunca sai de moda. Enquanto houver em famílias, houver em casamentos. E haverão, porque é uma instituição de Deus. E por mais que o mundo milite contra isto, ele não vai prevalecer. O que prevalece é a vontade do Senhor. Ele é soberano. E existem desafios para a vida conjugal. Vocês sabem por que existem desafios para a vida conjugal? Imagina um pecador, ele é solteiro e é pecador. É salvo, mas é pecador. E a moça é solteira e ela é pecadora. E agora os dois juntam-se em matrimônio. Então nós temos pecado ao quadrado. 2 vezes pecado. E cada um com as suas peculiaridades, os seus próprios vícios e pecados. E daí os conflitos vêm. Os desafios são enormes, mas pela graça de Deus não são intransponíveis. Pela graça de Deus conseguimos. O Filho de Deus consegue. Ele pelo menos pode, ele tem capacidade, por causa de Deus, de ter um casamento que honre o nome dele, de ter um casamento que simbolize Cristo e a igreja. Não é isso que Efésios fala? Que o casamento entre o homem e a mulher simboliza Cristo e a igreja. É por isso que casamentos entre mulheres e entre homens não simbolizam Cristo e a igreja, simbolizam outras coisas, menos Cristo e a igreja, porque a igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Mas eu quero ler um outro texto aqui, Romanos 7, 15 a 25, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 15 até o 25. Pois não compreendo meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. E aqui o apóstolo Paulo não está se eximindo da sua culpa, tá? Dizendo, não sou... Paulo não está dizendo que ele era bipolar, quem matou foi o outro eu, não está dizendo nada disso. Ele não está falando isso, ensinando isso aqui. 21. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. 24. Miserável ser humano que sou. Ou,
com Nara, eu li ali na King James, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem pode me libertar deste corpo de morte? É uma pergunta que ele faz, e ele responde, a pergunta retórica, né? 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Que maravilha! De modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é: olha, eu tenho desejo, eu tenho vontade de obedecer a Deus. Na minha mente está tudo certinho, tudo funcionando, programado para obedecer a Deus. Porque um salvo, uma pessoa antes de se tornar salva, ela só tem uma natureza, que é a natureza pecaminosa, a natureza carnal, só. Quando ela coloca a fé em Cristo, então você imagina aqui, a pessoa aqui com a natureza carnal, só uma. Quando ela coloca a fé em Cristo, ela passa a ter mais outra natureza, duas agora. A carnal já estava lá, e agora a divina. O Espírito Santo vem habitar nela. E há essa guerra que ele falou aqui, entre o celestial, o divino e o carnal. Essa batalha. E quando nós formos levados ao céu, nosso corpo, nosso ser será glorificado e a natureza carnal ficará de fora. Só vai existir uma natureza, a espiritual. Então nós começamos com uma natureza e terminamos com uma. Só que nós começamos na natureza carnal e terminamos na natureza, quem é de Cristo, termina na natureza espiritual. Quem não é de Cristo começa na natureza carnal e termina nela. É por isso que muitas vezes eu ouço novos crentes dizendo: mas antes eu não tinha certas lutas em meu coração, em minha mente, e agora eu tenho. Não está errado isso? Não, está absolutamente certo. Agora você tem duas naturezas. O meu objetivo não é o de expor o texto lido, mas de usar esse texto de forma responsável e coerente como um alicerce apropriado para a vida conjugal. Uma síntese aqui do texto lido é o reconhecimento de Paulo que mesmo depois de salvo e mesmo com a habitação do Espírito Santo, ele ainda tinha desejos pecaminosos. Paulo nos informa que ele enfrentava uma luta em sua mente. Em Paulo, além do Espírito Santo, também habitava o pecado ainda dele. Mas por já ser um filho de Deus, sua mente se esforçava por não pecar. Mas para agradar a Deus, havia um esforço. Não é algo natural do ser humano. A nova vida de Paulo não aprovava o pecado que ainda habitava em sua vida. A sua nova vida desejava honrar a Deus, mas às vezes fracassava. É mais ou menos como aquele ditado popular que há entre as igrejas: agora sou um pecador salvo, antes era um pecador perdido. A diferença é que antes eu era escravizado pelo pecado. Eu não tinha escolha. Eu pecava mesmo. Agora eu tenho escolha entre agradar a Deus ou a mim mesmo. Eu posso escolher, mesmo vindo a tentação. E antes eu não tinha essa opção. E o segredo é o quanto que eu deixo o Espírito Santo dominar de mim mesmo. Quanto mais eu deixo o Espírito Santo dominar da minha vida, isso que nós chamamos de ser cheio do Espírito Santo. Então, quanto mais eu deixo o Espírito Santo dominar na minha vida, mais então eu consigo agradar a Deus e menos a carne. Então isso vai depender do nível que você deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Se o nível estiver aqui, então vai ser meio a meio, que você vai metade agradar a Deus e metade agradar a carne. Se o nível de domínio que você deixa o Espírito Santo na sua vida aqui, então 30% você vai agradar a Deus ou 70% a carne. E assim por diante. Então, antes de sermos filhos de Deus, tínhamos uma natureza, somente a carnal, né? Agora passamos a ter duas naturezas. E há uma luta permanente em nós. E quando entramos na vida conjugal, nós levamos essas duas naturezas para dentro desse relacionamento, que também deve ser permanente, esse relacionamento entre um homem e uma mulher.
a nossa natureza pecaminosa é levada para dentro de nossa vida conjugal. Agora não é mais apenas um pecador vivendo sua vida sozinho, mas dois pecadores compartilhando suas vidas regularmente. E é fácil? Não é fácil. É difícil. Mas é possível honrarmos o nome de Deus por causa da sua graça sobre nossas vidas. Então, aqueles que estão aí para casar, ou estão pensando, não adianta, você vai levar coisa ruim para dentro do seu casamento. Você vai levar pecado para dentro da sua lua de mel. Você está levando você, que é um pecador. Então agora, já não há mais um conflito interno entre as minhas duas naturezas, mas também haverá um conflito externo entre a minha natureza pecaminosa e a natureza pecaminosa do meu cônjuge. E quem já é casado descobriu quão desafiador é o cotidiano do casamento. E quem ainda não casou, logo vai descobrir isso. Não vai demorar muito. Mas isso não deve ser um problema para aqueles que procuram viver a vida regrados pela palavra de Deus. Numa cerimônia de casamento, geralmente o pastor e os convidados desejam ao novo casal que sejam felizes para sempre. Não é verdade isso? Eu vou desejar isso para a Fran, para o Cid, para o Shell e para a Luana, que também estão se preparando, e para todos que vierem até mim para preparar o casamento, que sejam felizes para sempre. E todos também que estiverem presentes vão desejar isso. É normal, isso é ótimo de se desejar. Mas cada um dos noivos também poderia citar o que Paulo citou no versículo 24. O que ele citou lá? Versículo 24, o que ele disse? Miserável homem que sou. É claro que aqui no altar nenhum dos dois vai falar isso, Mas na mente pode estar lembrando, olha, o pastor está me desejando, a igreja está me desejando, com certeza Deus quer abençoar meu casamento, mas miserável homem que sou, desventurado homem que sou, que eu estou entrando numa responsabilidade enorme. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu não sou perfeito, eu estou levando tudo isso para o meu casamento, todas essas questões para o meu casamento. Tim Keller disse o seguinte, abre aspas, como a maioria dos jovens casais de hoje, descobrimos que ser casado era muito mais difícil do que esperávamos. Um dos argumentos mais utilizados por casais que querem se separar é que o amor acabou. Já ouviram isso? O amor acabou. Então, vocês já perceberam o primeiro desafio, o grande desafio do casamento? Eu sou um pecador. E o meu cônjuge também. Nós não somos perfeitos. Primeiro grande desafio. Esse argumento aqui, não, o amor acabou, por isso que a gente quer separar. Mas isso não é verdade. Quando alguém fala assim, eu ouço e tudo, mas baixo a cabeça. Não é verdade. Amor não se acaba. Sabe por quê? Porque amar é um verbo, é uma escolha. Eu escolho amar. Amor não se acaba. O que acaba é paixão. É diferente. Paixão é sentimento, amor é uma escolha, uma ação. Então o que pode ter acabado é a paixão. Mas é algo que pode ser aceso novamente. E na maioria dos casos, casais se separam por causa de escolhas egoístas, ao invés de escolher amar e depois reacender o fogo da paixão. Então não existe esse negócio de se alguém vier para ti, você diz, não, para com isso. Amor não se acaba, amor é uma escolha. Então você está sendo egoísta e não quer mais amar o seu cônjuge. É só isso. Acabou a paixão, mas isso aí não tem problema nenhum. O mais sério é o amor, e o amor é uma escolha. Então, se você não quer escolher amar o seu cônjuge, o problema é sério com você. Porque a paixão pode ser reacendida depois. Mas
sábado nós teremos aí um encontro de casais. Vai ser enfeitado, né? Tudo enfeitado lá. Vai ser bem romântico, para ver se acende a paixão. Alguns já estão planejando sair na quinta-feira, né? Para acender a paixão, ou, às vezes nem acender, continuar a paixão acesa. A paixão não apagou, vamos continuar ela acesa. Mas a convivência conjugal é um desafio, porque é um relacionamento tenso. É uma tensão entre o pecado e a graça de Deus. Harvey escreveu o seguinte, abre aspas, se você é casado, ou casará em breve, está descobrindo que seu casamento não é um livro romântico. O casamento é a união de duas pessoas que trazem consigo a bagagem da vida. Essa bagagem sempre contém pecado. Fecha aspas. Que é uma grande verdade. Nós levamos para dentro da nossa nova família o nosso pecado. O pastor puritano Thomas Watson expôs uma frase que faz muito sentido para a vida cristã e também para a vida conjugal. Ele diz o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado na minha vida não for amargo para a minha vida, Cristo jamais será doce. Enquanto o pecado não for amargo para a minha vida, jamais o meu casamento será doce. Ou seja, se eu não levo a sério a minha vida cristã, se eu não levo a sério a palavra de Deus, se eu não levo a sério o pecado que é em mim, se eu sou cúmplice das más obras nesse mundo, se o meu pecado que habita em mim não for tão amargo como foi para Paulo, que ele expõe aqui, Cristo jamais será algo doce para a minha vida, algo prazeroso para a minha vida. Então eu posso até ser um cristão, mas eu sempre vou procurar coisas no meio do cristianismo que venham satisfazer a minha carne. E é a mesma coisa com o casamento. Eu preciso reconhecer que o meu pecado é amargo, que ele traz tristeza. Enquanto não compreendemos o problema de nossas vidas e de nossos relacionamentos, não conseguiremos ter prazer na solução para os conflitos de nossos casamentos, que é a graça de Deus no Evangelho de Cristo. Quando nós reconhecemos que o nosso pecado é muito amargo, então o nosso casamento poderá ser mais doce. Faz umas 2 semanas atrás, mais ou menos, que um ouvinte de uma conferência lá em Feira de Santana, onde o pastor Marcos Perim, era o pastor do Osamar da Hélia, da família, era o palestrante sobre o liberalismo teológico e a Bíblia. E esse ouvinte fez a seguinte pergunta. Só um minutinho. A pergunta a ele, ao pastor Marcos Perim, foi a seguinte: será que o liberalismo teológico tem entrado nas igrejas porque a igreja não tem uma proposta para a comunidade LGBT? Essa foi a pergunta dele. Ele fez, a igreja tem proposta para a comunidade LGBT? Será que não foi por isso, que o liberalismo entrou dentro da igreja? E antes do pastor Marcos Perim ter respondido, eu dei uma pausa e fiquei pensando. E pensei, eu vou responder eu mesmo. Depois eu vou ver o que o pastor Marcos Perim respondeu. E ele respondeu igual a mim. Eu respondi igual a ele, é claro. Sim, a igreja tem uma proposta para a comunidade LGBT, para viciados em drogas, para desonestos, ladrões, corruptos, pessoas que se acham santas nas suas boas obras. A igreja tem uma proposta. A proposta é a mesma para todos. Não é uma proposta diferenciada. Foi o que o pastor Marcos Perim falou para aquele homem. Nós não temos uma proposta diferenciada para vocês. Vocês querem algo diferenciado? Não. Nós temos uma proposta bíblica
para todo pecador e pecado. O sangue de Cristo. O Evangelho de Cristo é a proposta. Nós temos uma proposta, a igreja tem uma proposta. É a transformação do Evangelho na vida de qualquer pecador, seja ele qualquer tipo de pecado, não importa. É o Evangelho, é a graça de Deus. É o poder transformador do Evangelho. E que nós nos encontramos lá em 1 Coríntios 15, 1 a 11. Eu vou ler, vá para lá por favor. 1 Coríntios 15, 1 a 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tenham escrito em vão. Então ele começa a explicar o Evangelho aqui, 3. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui o Evangelho, E Paulo diz, o que eu falei para vocês não veio de mim, não é a invenção de um pastor, de uma igreja, vem de Deus, é o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um nascido fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim, porquanto quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que cresces. Então esse é o Evangelho. Esta é a proposta que a igreja tem para a humanidade pecadora. O Evangelho da graça de Deus é a proposta para todos os pecados. Conforme Romanos 12, 1 e 2, o Evangelho transforma nossas mentes. Esta é a nossa proposta para todos os conflitos conjugais também. Esta é a proposta para o casamento feliz, para um casamento saudável. O Evangelho deve ser passado em nossos pecados como uma pomada é passada nas feridas. Então não muda, a proposta é a mesma, o Evangelho para os conflitos da vida conjugal. Harvey disse que o Evangelho é as boas novas que resolve o problema das más novas. As boas novas é o Evangelho de Cristo, as más novas é que eu entro no casamento, na lua de mel, com os meus pecados e meu cônjuge também. 1 Timóteo 1, 16 e 17 diz assim: todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então o que Paulo diz assim, eu sou o pior dos pecadores. Paulo fala isso porque ele perseguiu a igreja, E ele disse, em Cristo Jesus, eu demonstrasse a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos aqueles que viessem crer nele para a vida eterna. É o que cada um de nós deve fazer no nosso casamento. Não é fácil, é difícil, mas devemos nos tornar um modelo. O que acreditamos sobre Deus determina a qualidade do nosso casamento. E dessa forma, nosso casamento deve ter o objetivo, a glória de Deus. Mas se eu não conheço Deus, ou até conheço, mas não acredito em tudo, como glorificar a Ele no meu casamento? Se eu penso que Deus não se importa muito com a vida conjugal, então eu também não me importarei muito. Mas se eu creio que Deus leva muito a sério o casamento, então eu também levarei o casamento muito a sério. Vocês perceberam?
que o que eu acredito sobre Deus vai determinar a qualidade do meu casamento, que determina a qualidade da minha vida também. E aqueles que ainda são solteiros, então, procure alguém que acredite em Deus de forma séria. Dessa forma, o seu casamento poderá ser melhor. Pois crer acertadamente acerca de quem Deus é, ajudará os casados a corrigir os conceitos distorcidos que possam estar prejudicando o relacionamento conjugal. Tim Keller escreveu que aquilo que Deus instituiu, Ele também governa. E se Deus inventou o casamento, aqueles que nele ingressam devem esforçar-se ao máximo para compreender e sujeitar-se aos propósitos divinos para esta união. Agora veja Efésios 5, 22 e 23. Quer dizer, Efésios 5, 22 até o 33, tá? Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, porém, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa, como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Eu procurarei desenvolver esse texto todo aqui mais adiante, não hoje, né? Mas veja ali o versículo 32, este é um mistério grandioso. Refiro-me, porém, à união entre Cristo e sua igreja. Então, esta analogia não foi um acidente no meio de uma pregação. Paulo estava falando, pregando, né, sobre família, ele fala sobre filhos e pais, e aqui ele fala sobre relacionamento, né, de filhos e pais, relacionamento de patrão, empregado, cidadão e governo, e aqui então ele prega sobre o relacionamento conjugal. E essa analogia que ele faz aqui no versículo 32 não foi um acidente. No meio da pregação dele, ele, colocou lá. Foi inspirada por Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus. Quando Deus planejou o casamento, Deus tinha em mente o relacionamento de Cristo com a igreja. No começo da Bíblia está incluso o casamento de Adão e Eva. A Bíblia, né? Então ela começa com um casamento, Adão e Eva. E a Bíblia termina com outro casamento. Qual? Lá em Apocalipse. Cristo é a igreja. A Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. Enfim, eu preciso enxergar o meu pecado como uma criança que enxerga algo muito horrível. Está passando na rua, enxerga, vê algo horrível, e ela vai correndo e gritando para os braços do pai e da mãe. Eu preciso enxergar o meu pecado dessa forma, como algo horrível, como algo amargo. Quando enxergamos o nosso pecado como algo realmente horrível, iremos correndo para os braços de Cristo. Sem uma visão clara do pecado em nossas vidas, tentaremos fazer do nosso casamento dar certo com base em nossas próprias forças. E de onde se originam nossas próprias forças? Do pecado. Qualquer coisa que façamos proveniente da nossa própria força não tem como alvo a glória de Deus. Então, o nosso casamento
é um grande desafio que pode ser superado pela graça de Deus na vida dos cônjuges. E o nosso casamento ele deve refletir o amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus. O nosso casamento deve refletir o relacionamento que Cristo tem para com sua igreja. Nós, como igreja, somos falhos e Cristo continua sendo obediente. Cristo continua nos amando. Lembre-se, Cristo não disse assim: eu vou largar essa igreja, eu vou largar a igreja Vitória porque acabou o meu amor. Porque amor não se acaba, amor se escolhe. Eu escolho amar uma pessoa. Não existe esse negócio de acabou. Não, eu escolho, eu vou amar uma pessoa ou não vou amar. Que acaba é a paixão. Cristo continua nos amando, mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos fracassos, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo com os nossos pensamentos que não lhe agradam. Ele continua sempre nos amando, sendo fiel. Na verdade, o que Cristo está fazendo é preparando a sua noiva, está purificando a sua noiva. Um dia ele se encontrará com a sua noiva no altar, sem mancha, sem mácula. Então, nós fazemos parte disso. Agora você consegue imaginar o simbolismo do casamento entre um homem e uma mulher? Ele representa o relacionamento de Cristo com sua igreja. Por isso que um casamento não pode ser entre dois homens e duas mulheres, porque isso não representa Cristo e sua igreja nunca. E mesmo um casamento entre um homem e uma mulher deve ser um casamento que se esforce o máximo para glorificar a Ele, que se esforce o máximo para ter um casamento santificado, sabendo que eu sou pecador, reconhecendo que meu cônjuge também é pecador. Esse deve ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser glorificar a Deus. Amém? Vamos cantar um hino 321. E aqueles que podem se colocar de pé, por favor. O seu caminho é perfeito. Vocês lembram daquela proposta lá, né, que aquele homem pediu para o pastor Márcio Perini? É a Bíblia, o caminho de Deus é perfeito. Essa é a proposta para todos os pecados. Então, irmãos, só lembrando que essa é uma introdução para o que vem aí no sábado e nas próximas mensagens sobre casamento. Não esqueça da palavra do Senhor, grave ela na sua mente.
guarde ela no seu coração. Pratique tudo que você aprendeu hoje pela manhã e à noite, durante a semana. E passe tudo que você aprendeu às pessoas que estiverem ao seu alcance, ao seu redor. As pessoas que Deus tem lhe dado a oportunidade de testemunhar. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença do Senhor.